Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, você é muito bem-vindo. Eu quero aproveitar e dizer a você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, pode se inscrever. Todo mundo me conhece aqui como o ancião Edson Reis e você sempre será bem-vindo. Nós temos aí quase 3.000 vídeos, fazemos um trabalho incansável, né? Alguns dizem que nós somos militantes, somos mesmo. Militantes pela causa do Cristo, para ajudar pessoas. Inclusive você pode verificar aí, fizemos um vídeo ontem falando sobre por que e qual é o nosso objetivo, o objetivo do nosso canal. Temos feito um trabalho muito legal, um trabalho incansável. Algumas pessoas que ainda não nos conhecem perguntam, você é um opositor das Testemunhas de Jeová? Então eu respondo, de maneira nenhuma. Meus pais são testemunhas de Jeová, meus irmãos são testemunhas de Jeová, embora eles não conversem comigo. Então, eles são opositores à minha pessoa, como toda testemunha de Jeová é opositor a quem saiu de lá. Então, eu não sou opositor a uma testemunha de Jeová. Se eu vejo uma testemunha de Jeová na rua, eu não tenho problema nenhum, não vou me opor a ela, eu vou lá, eu vou conversar com ela, não tenho problema. Agora, ela vai fazer a mesma coisa? Claro que não. Então, ela sim faz uma oposição às pessoas que não saem de lá. Bom, isso é muito vergonhoso, né? Porque se você que está chegando agora, está nos acompanhando, é uma decisão que você precisa também encarar com seriedade. Por exemplo, Jesus Cristo disse, se vocês amarem somente os seus irmãos, qual é a recompensa que vocês têm? Isso está aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44. Se vocês cumprimentarem só aqueles que vos cumprimentam, qual é a recompensa que vocês têm? Eu quero aproveitar esse vídeo hoje porque me mandaram aqui uma pergunta muito interessante. Quem me mandou essa pergunta é a irmã Rosa. Ela pede para não falar o sobrenome dela. E ela diz assim, ancião, eu gostaria que você me explicasse se existe base bíblica quando Jesus Cristo disse para tratar as pessoas como cobradores de impostos. Se a base bíblica é para deixar de conversar com essas pessoas. Uma excelente pergunta, irmã Rosa, e a gente vai tratar do texto. Então vamos aqui à palavra de Deus. Eu vou aproveitar, eu vou usar a perversão do Novo Mundo mesmo, que é aqui as testemunhas estão um pouco mais familiarizadas. É Mateus capítulo 18, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Mateus capítulo 18, vamos responder a isso daí. Será que quando Jesus disse, tratem essa pessoa como uma pessoa das nações, será que Jesus estava mandando dar um gelo na pessoa? Será que Jesus, ele tinha uma memória tão curta? Será que Jesus tinha uma memória tão curta dessa maneira? Porque aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, ele disse assim, ó, olha que legal. Ele disse assim, vocês ouviram o que se disse, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, por exemplo, para uma testemunha de Jeová, aquele que é desassociado tornou-se um inimigo dele. Concorda? É assim que funciona. Então, lá no passado era, ame os seus amigos e odeie o seu inimigo. Aí Jesus diz assim, ó, no entanto eu lhes digo, continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês. Então, será que uma testemunha de Jeová, ela ora, por exemplo, pelo Vladimir Putin, que acha que estão sendo perseguidos por ele? Algumas testemunhas dizem que eu as persigo, embora isso seja mera fantasia da cabeça deles. Mas será que eles oram por mim? Algum dia já oraram? Não é? Aí ele diz assim, ó, para que vocês se mostrem filhos do seu pai. Ah, tá explicado. Uma testemunha de Jeová não se considera filho de Deus, porque segundo eles, filho é apenas, abre aspas, os ungidos. As outras testemunhas terão uma vida martirizada, uma vida dura, uma vida difícil, tentarão se esforçar para ganhar a salvação e ainda assim só vão ter essa garantia, abre aspas, lá na nova ordem, fecha aspas. Filhos do vosso Pai que está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre maus e sobre bons, e faz chover sobre justos e sobre injustos. Pois se vocês amarem aos que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem a mesma coisa os cobradores de impostos? E se cumprimentarem só os vossos irmãos, o que vocês fazem de extraordinário?
Não fazem a mesma coisa as pessoas das nações, portanto sejam perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então ficou claro aqui que Jesus não estava mandando isolar ninguém. Jesus estava mandando se integrar com todo mundo. Ele disse que esse comportamento era um comportamento ruim. Agora, olha só, Mateus 18,15. Ele diz assim, ó, que é a pergunta da nossa irmã Rosa. Além disso, se o seu irmão cometer um pecado, vá mostrar-lhe o seu erro. Somente você e ele. Se ele o escutar, você ganhou seu irmão. Mas se não escutar, leve com você mais dois, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que toda a questão seja estabelecida. Se ele não os escutar, fale à congregação. Se ele não escutar nem mesmo a congregação, seja ele para você apenas como homem das nações e como cobradores de impostos. Existe uma determinada seita que diz que tratar como cobrador de impostos, e pessoas que não conhecem a Bíblia, para minha vergonha, né, ou para vergonha alheia deles, dizem que Jesus estava dizendo que você deveria rejeitar essas pessoas. Pessoal, vamos prestar atenção. Isso é falta de conhecer a Bíblia. Isso é falta de conhecer o verdadeiro Evangelho. Isso é falta de conhecer o verdadeiro Senhor, que é Jesus. Eu gostaria de levantar algumas perguntas. Em que ocasião você viu Jesus rejeitar alguém ou deixar de falar com alguém, fosse ele judeu ou gentil? Então eu vou pedir para que você procure nos evangelhos e diga assim, ancião, eu achei esse texto. Jesus rejeitou tal pessoa. Procure esse texto. Esse é o primeiro ponto que eu quero classificar com você. Vamos trabalhar em cima do ensinamento de Jesus. Porque o que Jesus falou aqui tem que bater com todo o ministério dele. Senão não vale. Eu não posso fazer como a organização que pega esse texto isolado, né, ou como pessoas que não conhecem a Bíblia e tentam se arvorar a explicar a Bíblia na internet, e aí colocam que esse texto aqui está dizendo que você deveria destratar as pessoas. De maneira alguma. Então, qual era o conceito de Jesus? Bom, em primeiro lugar, pessoal, não precisa delongar muito. Aqui está tratando de resolver desacordos pessoais. Então, Jesus Cristo diz assim, olha, se o seu irmão cometeu um pecado, então o irmão cometeu um pecado contra você, qual é o procedimento? Você vai lá e conversa com ele. Não é para fazer fofoca, não é para chegar na internet, colocar assim, ó, break news. Não, nada disso daí. Isso aí é gente fofoqueiro, gente mau caráter que faz. Não, nada disso. Jesus diz assim, se o seu irmão cometeu um pecado, você vai lá e expõe o pecado entre ti e ele só. É o que Jesus Cristo disse. Aí ele diz assim, ó, se te escutar, ganhaste o teu irmão. Então, beleza. Se não te escutar, chama com você 2 testemunhas. Ou seja, vamos tentar chamar o pessoal, a turma do deixa disso. Vamos tentar chamar a turma do deixa disso, e aí a turma do deixa disso poderá me ajudar a resolver o problema, né, com esse irmão aí. Aí, beleza. Aí ele diz assim, se ele não escutar nem mesmo a turma do deixa disso, fala com a igreja, a congregação. Ou seja, era comum, né, as sinagogas, as pessoas estarem ali, e haviam lideranças nas sinagogas, né, que Jesus está tratando aqui dentro do contexto judaico. E claro que isso foi absorvido pela igreja futuramente. Então fala com a liderança da igreja, fala, olha, puxa vida, o irmão ali, né, ele esqueceu de tomar o gardenal dele hoje e tal, tá falando besteira, né, tal, não sei o quê. Então a liderança da igreja, né, ia falar com ele. Aí diz assim, se ele não escutar nem mesmo essa liderança, então ele seja considerado para ti como um cobrador de impostos. Agora, pessoal, é que entra a pergunta. Como é que Jesus tratava um cobrador de impostos? Bom, segundo o que eu leio em todas as partes dos evangelhos, Jesus andava com cobradores de impostos, tendo inclusive um que era apóstolo dele. Então, se o conselho de Jesus fosse para cortar relações, Jesus não tinha aceitado Mateus para trabalhar com ele. Se a palavra de Jesus em tratar como cobrador de impostos fosse para cortar relações, Jesus não tinha ido à casa de Zaqueu e não tinha convertido Zaqueu. Se a fala de Jesus seja ele para ti como cobrador de impostos, Jesus não teria sido censurado pelos fariseus durante grande parte do seu ministério da seguinte maneira, este homem come com pecadores. Porque os judeus é quem tinham essa concepção separatista. Jesus não tinha. Jesus veio para unir. Lembra-se disso? Os judeus tinham uma concepção separatista. Então qualquer grupo sectário hoje
que diga que essas palavras de Jesus é para separar, ele está simplesmente imitando o comportamento dos fariseus dos dias de Jesus. Olha, aquele homem come com cobradores de impostos. Olha, aquele homem come com pecadores. Olha, se esse homem aí fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher que está secando os pés dele, ela não é uma pessoa boa, ela é uma mulher da vida. Então, era esse o tipo de gente que Jesus andava. Então, qual é a melhor maneira de nós colocarmos o contexto do que Jesus Cristo disse aqui? Seja ele para ti como uma pessoa das nações ou como um cobrador de impostos. Jesus está dizendo o seguinte: deem para eles o mesmo tratamento que eu dou. Qual era o tratamento que Jesus dava? Jesus amava essas pessoas. Jesus dava atenção para essas pessoas. Jesus socorria essas pessoas. Quando reclamaram com ele, ele disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes, que eram os cobradores de impostos. Então Jesus aqui, de maneira nenhuma, está mandando você cortar relações. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia está ensinando aqui, claramente, é que você deve amar mais esta pessoa, imitando o amor de Jesus. Esse é o texto, essa é a maneira. Puxa vida, ancião, nunca tinha ouvido isso. Pois é, pessoal. Para entender isso, precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Não adianta simplesmente chegar e tentar explicar, falar coisas técnicas que aprendeu dentro da seita. É só você olhar. Quando o camarada começa a explicar as mesmas coisas que ele aprendeu dentro da seita, defender as mesmas coisas que ele aprendeu dentro da seita, ele saiu da seita, mas a seita não saiu dele. É simples assim. O ancião, então explica pra gente aquele outro texto lá do apóstolo Paulo, seja ele considerado para ti, né? Ou seja, nem sequer comendo com tal homem. Ou aí os sectários se aproveitam desse texto. Olha, nem sequer comendo com tal homem. Vamos dar uma olhadinha aqui na exegese do texto. Posso usar a própria perversão do Novo Mundo. Eu já expliquei esse texto, né, com bastante tranquilidade em outras ocasiões, mas só para fazer o arremate aqui, para quem não acompanhou a minha explicação, 1 Coríntios capítulo 5, ele diz assim, ó, parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão, extorsor, nem sequer comam com tal homem. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo alista aqui algumas obras da carne, assim como ele alista lá no livro de Gálatas também. E ele diz aqui que você deve cessar de ter convivência com quem? Só com quem comete imoralidade sexual? Não. Ele diz que você tem que parar de ter convivência com ganancioso. Quantas pessoas gananciosas se dizem cristãos? Estão testemunhas de Jeová. Você parou de ter convivência com elas? Porque você viu que elas são gananciosas? Talvez você disse, não parei. Por que você não parou? Porque você está esperando essas pessoas terem um rótulo de desassociado. Ou seja, você não segue o que a palavra de Deus diz. Você segue o que o homem diz. Você está esperando um rótulo. Disse aqui, o idólatra. O idólatra não é somente aquele que adora ídolos. Ou mesmo que seja. Você parou de ter convivência, né, com pessoas que adoram ídolos, embora professem a fé cristã? Você vai dizer, ancião, meu pai diz que é cristão, mas ele adora ídolo. Então, e você parou de ter convivência com ele? Também não. Mas ele diz que é cristão. E aí diz, ou injuriador. Pessoas que vêm para a internet ficar falando mal dos outros, criticando, sabe? Jogando o discurso do ódio, fazendo injúrias, né? Você parou de ter convivência com essas pessoas? Você que é testemunho de Jeová? Ancião, não parei não, porque ele está lá na congregação ainda, mas o canal dele, às vezes, ele nem aparece, tal. Ou beberrão. Testemunho de Jeová enxuga tudo, gente. Todo mundo sabe que testemunho de Jeová é conhecido porque o pessoal bebe muito. Então tem muita gente que bebe muito, bebe às escondidas, você entendeu? Agora isso não chega à tona dos anciãos. Então, só que a mulher dele sabe que ele é um beberrão, a filha sabe que ele é um beberrão, a mulher dele sabe, todo mundo sabe. Entendeu? Agora,
Será que você parou de ter convivência com ele, embora você viu ele bêbado 2 vezes? Ah, não parei não, ancião. Porque você está esperando o quê? Você está esperando ele ter um rótulo de desassociado, né? Ou extorsor, né? Alguém que fica extorquindo as pessoas, né? Pode ser até pela internet mesmo. Pessoas que ficam extorquindo os outros, né? Pela internet também pode ser. Você parou de se associar com esse tipo de pessoa? Nem sequer como com tal homem. Então vejam, irmãos, que aqui a Bíblia alista uma série de pecados os quais a pessoa ela deveria ser disciplinada. Mas quando a gente vai aqui para o livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele nos dá uma dica muito interessante aqui no versículo 17. Aliás, 2 aos Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, ele diz assim, ó. Cadê? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, ele diz assim, essa perversão aqui é terrível para achar o texto, pessoal. Era só um pouquinho aqui que eu vou localizar o texto aqui para vocês. Na verdade, não é versículo 17, não. Versículo 13. Quanto a vocês, irmãos, não desistam de fazer o que é bom. Mas se alguém não for obediente ao que dizemos nesta carta, tomem nota dele e parem de associar-se com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não considerem como inimigo, mas continuem a admoestá-lo como irmão. Então eu pergunto para você, em qual dos 2 textos Paulo errou? Quando Paulo diz, nem sequer comendo com tal homem, o que Paulo estava dizendo é que você não deveria ter uma associação íntima com pecadores impenitentes. Era isso. Uma associação íntima. Mas a organização, o que é que ela faz? Ela extrapola e diz que nem mesmo um oi você deve dar às pessoas. Ela extrapola e diz que você não deve nem mesmo receber uma pessoa que eles expulsaram na sua própria casa, sendo pai, sendo mãe, sendo tio, sendo avó. Eles promovem a alienação parental. Então, em qual dos 2 textos foi que Paulo errou? Porque Paulo disse assim, ó, que lá nem sequer comendo com tal homem, então não deve comer com ele. Porque comer, na visão de Paulo, que era um judeu, significa você ter um relacionamento íntimo com essa pessoa. É isso, só isso. Então, tipo assim, ó, eu não vou me associar com beberrão. Não vou ficar me associando com beberrão, porque eu posso me tornar beberrão também. É isso que Paulo está dizendo. Agora, eu não vou me associar com injuriador, porque eu posso me tornar um injuriador também. É isso. Mas o Paulo diz assim, embora eu não vou me associar intimamente com ele, aqui no versículo 17, como as escrituras, elas explicam as escrituras, ele diz assim, ó, no versículo 15, contudo, não considerem como inimigo, mas continuem a aconselhá-lo como irmão. Tomem nota dele, parem de associar-se com ele. Então, parem de associar-se aqui é exatamente a mesma ideia do parar de associar de 1 aos Coríntios capítulo 5. Para de associar-se com ele, mas não considera ele como inimigo, considera como irmão. Qualquer pessoa que você, por acaso, vir na internet dizendo que a desassociação, ela realmente, ela acarreta a separação, o ostracismo, a discriminação, ou a alienação, essa pessoa não conhece a Bíblia. Tá aí, pessoal. O apóstolo Paulo não podia errar. Ele não podia falar sob o Espírito Santo para os coríntios uma coisa e para os tessalonicenses outra. Jesus não podia ter errado. Jesus não ia falar que deveria se amar todo mundo e depois ele ensinar a rejeitar o cobrador de impostos. Então, aí você julga por você mesmo. Né? Quem é que está certo? Os escritos apostólicos e os escritos de Jesus, ou são esses picaretas que vêm para a internet tentar dar explicações que agradam as testemunhas de Jeová? Então julgai por vós mesmos, ok? Está dada a explicação que a irmã Rosa me pediu então. Deus abençoe a irmã. Eu quero aproveitar e lembrar você que está aí nos acompanhando que o nosso outdoor, ele precisa de ajuda, pessoal. A ideia é ir colocando outdoor aí em várias capitais do país, tá? Vários locais.
E eu gostaria muito que você pudesse colaborar com a gente. Ancião, por que vocês colocam um outdoor? Gente, o outdoor é para ajudar as testemunhas de Jeová e as pessoas que desejam se tornar testemunha de Jeová. Puxa vida, ancião, que legal. Como é que o outdoor ajuda? O outdoor ele faz o contraponto. Porque as testemunhas, elas criam na cabeça da pessoa, no seu estudo bíblico, o fantástico mundo de Bob. Tudo é maravilhoso, mas depois que a pessoa entra lá e se batiza, então ela vai para o inferno na torre. Então, antes da pessoa entrar no fantástico mundo de Bob e depois ir para o inferno na torre, então nós trazemos a oportunidade para que a pessoa pesquise. Ela poderá pesquisar antes. Se ela se tornar uma testemunha de Jeová, eu tenho certeza que ela será uma boa testemunha de Jeová. Agora, se ela pesquisar, eu duvido que ela se torne, pelo menos, um estudante a partir do 2º capítulo. Bom, você pode fazer um depósito aí na conta da nossa irmã Leila, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Agência 2839, conta corrente 9607. Ok? Eu também quero lembrar a vocês aqui algo bastante interessante acerca do nosso livro, O Tempo do Fim. O nosso livro, O Tempo do Fim, ele vai trazer para vocês algo muito legal, porque ele vai ajudar você a resgatar a sua esperança. Puxa vida, ancião, que legal. Como assim resgatar a minha esperança? Lembra que quando você foi atraído pelas testemunhas de Jeová, você começou a aprender que havia um paraíso na terra, você começou a aprender que você ia ver os seus parentes, você começou a ver tudo isso, não começou? Pois é. Então, pessoal, tudo isso e muito mais você vai entender de verdade. Só que aqui é de acordo com a Bíblia. Não é de acordo com aqueles contos do corpo governante, não. Então, você pode adquirir esse livro, vai ajudar a restaurar a sua esperança. Você vai saber tudo sobre fim de mundo, Armagedon, grande tribulação, milênio. É um livro que vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Tá bom? Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? Você vai mandar para mim a palavra azul para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. Tá bom? Então tá aí para você. Manda a palavra azul, mas manda já. Tá bom? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para todo mundo que está ligado. A nossa irmã Maria de Fátima Santos, o Rafael, o informante, a nossa irmã Leila Nespoli, o corpo governante, o nosso irmão Henrique, grande abraço Henrique, o Antônio Carlos Lopes, o Alexandre Bacerlar, a nossa irmã Liane Maria, a nossa irmã Albaniza, o Charles Merchiotec, a Michele Lopes, o Francisco Magalhães, o Tricolor FC, o João Dias, o Leonardo Dias, a Sol, a Luísa Costa, puxa vida, muita gente aqui, o nosso irmão Silvio Curticeiro, também sempre ligado aí, sempre acompanhando, a nossa irmã Mona Lisa, também sempre acompanhando, o nosso irmão Jorge Breyer, a nossa irmã Miriam Breyer e a Alice. O Flávio Contrim também está sempre com a gente aí, sempre apoiando. Um grande abraço, Flávio. Guilherme Bonatti, boa noite. Nossa irmã Maria Pereira, conhecida como Lia. Deus abençoe, Lia. Um beijo para você, minha irmã. Fica na graça e na paz de Jesus. Pessoal, ó, é o seguinte, é muita gente. O Natão, o Mir Cariri, né? O Leonardo Dias, o Flávio Contrim já foi. O informante, a Leila, todo mundo aí ligado. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou voltar agora já, tá? Agora são aproximadamente 20 horas e 25 minutos. Eu vou voltar às 20 horas e 30 minutos com outro vídeo, tá? Então fica atento aí. Hoje nós temos muita coisa boa, muita coisa boa. Pessoal, às 21 horas você não pode perder o nosso vídeo. Vai compartilhando, a capa dele já está aí. A capa dele já está aí. Vai compartilhando, eu vou tratar sobre a questão do divórcio e novo casamento, nova luz. Olha a torre de vigia mexendo com a vida das pessoas, hein? Nova luz sobre divórcio e novo casamento, pessoal. Olha aí, vamos trazer hoje para vocês, às 21 horas. Você não pode perder. A gente se vê daqui a pouquinho. Estejam todos na graça e na paz
de nosso Senhor e Salvador Jesus, curtam, espalhem, compartilhem esse vídeo para todas as pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na graça e na paz dele.